Quebra de safra, crise internacional, falta de política para o agronegócio. Mesmo com muitos problemas, o produtor rural goiano conseguiu fechar 2011 com resultados positivos. Para o presidente da FAEG, 2011 foi um ano de incertezas, de juros altos batendo a casa dos 11%, inflação de 6,5%, acima do esperado, e prejuízo com a perda de 806 mil toneladas de soja, em decorrência do excesso de chuva no mês de março. Mesmo diante deste quadro aparentemente pessimista, o saldo para agricultura e pecuária foi positivo. Taxas de juros elevadas, dificuldades, perdas com colheitas, mas é um ano que ainda o mercado evoluiu muito bem. Não tínhamos ainda a profundidade da crise europeia, não tínhamos ainda sinais de estagnação. E apesar da crise no continente europeu, a economia goiana apresentou um crescimento acima da média brasileira, com o PIB fechando o ano em 100 bilhões de reais. O valor bruto da produção, o VBP do setor agropecuário de Goiás, somou 24 bilhões, 26% maior do que em 2010. A agricultura teve maior peso, com 14 bilhões de reais, e o setor pecuário com 10 bilhões de reais. Mas quais são as perspectivas do agronegócio goiano para 2012? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, Bartolomeu Braz. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao TJ Goiás. Nós conversamos na semana passada também aqui no quadro Falando Economia sobre as perspectivas e o desempenho da indústria e do comércio em 2011. Eu queria saber do senhor qual foi o desempenho do agronegócio também em 2011? Olha, 2011, como o nosso presidente já colocou, foi um ano que nós passamos por algumas dificuldades relativo ao clima, com excesso de chuva e também com uma falta de uma política e uma infraestrutura um pouco defasada na logística. Mas com os preços internacionais elevados, a produção agropecuária deu um salto aí de mais de 20%, e isso nos trouxe uma tranquilidade para iniciar uma safra de 2011, 2012, com o produtor um pouco mais capitalizado, mas vindo assim a enfrentar algumas dificuldades para esta próxima safra também. O senhor comentou a questão do clima. Esse ano também, com seca no sul, chuvas excessivas no norte, no centro-oeste, fenômenos como El Niño. O senhor também vê prejuízos no agronegócio com a questão do clima para esse ano? Sim, esse ano, Renata, é um ano de Laninha. Laninha é um ano que tem um período mais extenso com falta de chuva. Às vezes concentra em um local e falta em outro. Mas, segundo as notícias, segundo as informações, Laninha já está perdendo força, e está voltando à normalidade, mas já deixou algumas sequelas, já deixou algumas consequências que está trazendo prejuízo para o produtor e para o consumidor. Nós temos no início, quando iniciou o plantio, já em outubro, nós tivemos um período muito extenso, seco, aonde trouxe no fator vegetativo das plantas a diminuição. A falta do estresse hídrico trouxe consequências nessa soja precoce, chamada super precoce, onde nós fazemos uma safra, iniciamos a outra safra agora no final de janeiro e fevereiro. E com isso trouxe um pouco de prejuízo, chegando aí às vezes a 10% na região sul e sudoeste. Então isso pode trazer uma dificuldade, mas nós esperamos que isso volte à normalidade e que o produtor possa fazer a colheita que está iniciando agora. Nós estávamos hoje em Mineiros, vimos a dificuldade, ontem e hoje nós estávamos com o seminário de perspectiva do agronegócio, vimos a dificuldade que está para iniciar essas colheitas naquela região. Uma vez que já iniciou o processo, mas com as chuvas que não dão trégua, está trazendo dificuldade para o produtor iniciar tanto a colheita de soja quanto a colheita de feijão, onde feijão trouxe um impacto maior, está trazendo um preço bem mais alto ao consumidor agora, devido a esse excesso de chuva e a falta de chuva no sul, aonde trouxe um prejuízo muito grande para essa cultura, e não só essa, mas a soja,
o milho e todas essas culturas de verão. Agora, o excesso de chuva aqui no estado aumenta, se a chuva aumenta a pastagem, isso contribui diretamente para o melhor desempenho no gado aqui no estado? Olha, na pecuária? Na pecuária de corte, sim. Na pecuária de leite, isso já está trazendo dificuldade para a produção. Tanto na infraestrutura, na logística, como também o gado perde com excesso de chuva, ele não consegue fazer uma alimentação adequada. A pecuária de corte extensiva, como é usada, ela sim pode ser beneficiada. Mas o confinamento, que é uma prática bastante usada na nossa região na pecuária de corte, isso traz dificuldade também para o confinamento por esse excesso de chuva. Agora, Bartolomeu, uma dúvida que eu não posso deixar de te perguntar. A questão do álcool, questão do etanol. Nós somos um dos maiores produtores de álcool aqui do Brasil. Por que isso não contribui para a redução no preço do etanol? O ano passado a gente teve acréscimos muito altos, né, no preço do etanol. É possível a gente aumentar ainda mais a produção de álcool e melhorar o preço do etanol, ou ainda está mais vantajoso o produtor comercializar açúcar? Não, na verdade... Como é que funciona essa relação? Olha, eu também sou responsável pela Comissão Técnica de Cana-de-Açúcar e sou produtor de cana também, na região sul do estado. Então, o que tem acontecido com o etanol? O etanol, a cana é uma cultura semi-perene, ela tem um ciclo longo. Ela tem um ciclo que vai até 5, 6 a 7 anos, dependendo do tratamento da cultura. Então, quando há uma diversidade de clima, ou um período muito seco, isso traz sequela para os próximos anos. Esse é um dos fatores. Esse clima muito seco, às vezes, traz dificuldade e a falta de manuseio desse canavial traz prejuízo nas safras seguintes. Porque uma safra, a primeira safra de cana, ela inicia, exemplo, com 150 toneladas por hectare. A quinta safra ela já baixa para 60 toneladas de hectare. Então ela cai gradativamente, cada vez mais. E isso traz essa dificuldade. Mas uma falta de política também para o setor, traz também essa grande dificuldade. Nós temos exemplo, hoje, para você ter conhecimento, nós temos quase 600 mil hectares de cana no estado de Goiás. Nós somos o segundo maior produtor de etanol do país, sim. Temos um ICMS um pouco mais alto do que alguns outros estados. Hoje nós estamos a 22%, enquanto São Paulo é 12%. Por isso há essa diferença de preço também. Mas o estado precisa desse ICMS para melhorar a infraestrutura. Nós não temos a mesma infraestrutura dos outros estados. Agora, esta cana está concentrada na mão do usineiro. Então, ela precisa ser colocada na mão do produtor fornecedor. Nós temos dados das nossas associações, elas têm uma produção acima de 20% a 30% do que ela concentrada na mão da usina. Porque o usineiro pega a cana desde o início do processo até quase a distribuição do posto. Entendi. Isso pode trazer dificuldade para o consumidor. Sem dúvida. Pode trazer prejuízo e uma concentração e quem sabe até mesmo um cartel. É verdade. Então a gente faz essa denúncia para que esta produção se estenda aos produtores rurais, pela eficiência da produção na mão do produtor e também para que isso seja melhor na distribuição de preços depois para o consumidor final. Fica então mais essa denúncia. Muito obrigada, Bartolomeu, pelos esclarecimentos aqui no TJ Goiás. Nós conversamos com o Bartolomeu Braz, ele é vice-presidente da FAEC.